Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. De Cachoeira para o Mundo, de Genaro Baroni Borges. Não. De Encruzilhada. Sim, mas aquilo era terra de Cachoeira. Pertenceu a Cachoeira. Agora hoje o teu grande líder, João Neves da Fontoura, nasceu em Encruzilhada. Parente dele, o que tu quer? Tem mais gente com raízes, nós já vamos... Tem, o Almirante Negro, o homem da chibata, que é a coisa mais importante na história. O homem certidão de nascimento dele, Cachoeira. O homem que revolucionou a Armada Gaúcha, a Armada Brasileira. Certidão de nascimento, Cachoeira do Sul. Cássio Carpes, tudo bem, Cássio? Tudo tranquilo, nosso vereador de Porto Alegre. Mas temos a honra de receber aqui um encruzilhadense por origem, família, né? Eu vejo que ele tem um sobrenome também muito cachoeirense, né, que é o Fontoura, o nosso magnífico reitor da Universidade Federal do Pampa, o doutor Marco Antônio Fontoura Hansen. Prazer estar aqui, reitor. Prazer todo meu, uma satisfação, Paulo Sérgio, estar nesse programa aqui com a presença de figuras ilustres, né, e cumprimentar os telespectadores da TV Pampa, dentro desse programa que é assistido por muita gente e, portanto, esse momento aqui hoje, para uma série de esclarecimentos, ele se faz fundamental para que os demais integrantes da sociedade, da região que a gente está atuando, né, a gente consiga, então, fazer um bom... E conseguiremos, claro. Agora, quer dizer, não foi fácil de trazer, Henrique. A agenda é complicada. Não é fácil. A agenda desse homem é pesada, né? Mas, de qualquer forma, temos a sua presença aqui. Obrigado. E o nosso querido diretor financeiro do CREA, o doutor Antônio Pedro Vieiro, que é do Departamento de Mineralogia e Petrologia da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da nossa URGS. Prazer tê-lo aqui. Prazer, obrigado pela oportunidade de estar aqui para conversar com os telespectadores desse programa, que tem bastante audiência, é muito prestigiado. E reforçando aquilo que o Hansen falou, né, trazer alguns esclarecimentos sobre algumas colocações, eu diria assim, um tanto quanto distorcidas feitas anteriormente aqui, sobre a geologia, sobre o geólogo, sobre a Unipampa. Sim, pelo doutor Luiz Pereira Lima. Exatamente. Para que as coisas foi uma fiquem... posição dele, né? Óbvio que... Sem dúvida. Mas é uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa. Prazer todo nosso tê-lo aqui também, né? E um abraço para o Melvis, que era para estar aqui com a gente hoje. Pois é, ele não pôde se fazer presente, está com a auditoria do Confé, está muito ocupado nesse momento, mas eu estou aqui para trazer a palavra do CREA também. É um grande presidente, um grande grato, querido amigo. Doutor Antônio Pedro Vieiro, nós sabemos que vamos conversar sobre ensino aqui, vamos conversar especificamente sobre as universidades federais, a importância. Eu sou daqueles inteiramente favoráveis a escolas, de toda ordem, seja de que grau for. Eu quero escolas, quanto mais melhor, e quero mais universidades. As escolas que presídios, né? O doutor Argulo, que participa do programa, que é contrário às faculdades de medicina, eu sou a favor. Eu quero mais faculdades de medicina. Essa que é a grande verdade. E neste contexto que nós temos de universidades aqui, de pessoas ilustres nos visitando, nós temos o doutor Ronaldo Couveiro, que é diretor do nosso campus de São Borja, entre os 11 campings. Né? Os 10 mais a reitoria. Campo que tem a Universidade Federal do Pampa. 10 mais a reitoria. Prazer estar aqui, meu prazer é todo nosso. Eu gostaria de dar uma boa tarde a todos e a todas, em especial a nossa comunidade acadêmica de São Borja, a nossa comunidade toda de São Borja, que esperava com muita ansiedade esse momento que a gente possa, então, fazer uma reflexão sobre o que vem a ser a Universidade Federal do Pampa, nos 10 campos, respeitando todos os nossos diretores, mas como representando São Borja hoje,
falando mais especificamente do que é a Universidade Federal do Pampa para o campus de São Borja, a importância dela dentro desse contexto de ensino, dentro do contexto da extensão e dentro do contexto da pesquisa também. É uma enorme satisfação que a gente possa também nesse momento esclarecer não, mas apenas dizer o que é a nossa Universidade Federal. E se precisarmos esclarecer com dados e com argumentos suficientes que a nossa comunidade possa perceber a importância dentro dela, com certeza nós estaremos aptos a fazer. Agradecer o convite, Paulo, agradecer também o convite do nosso magnífico reitor por estar aqui hoje presente. Doutor Ronaldo, eu quero lhe dizer o seguinte, eu sou de um tempo, eu saí de Cachoeira ainda menino, mas passei muitos anos indo a Cachoeira e sentindo a necessidade que o interior tinha de universidade, de faculdade, era um êxodo das cidades do interior para Porto Alegre ou para cidades maiores. Santa Maria também já tinha uma universidade aqui em Oada, né, abandonando, né, estas cidades. Eu estou vendo aqui o campus de Uruguaiana, de Itaqui, de São Borja, de Livramento, Dom Pedrito, de Bagé, do Alegrete, de São Gabriel, de Caçapava, de Jaguarão. Imagina o benefício de ter uma universidade federal nesses locais. Isso era um sonho que se tornou realidade. Então, a despeito que tinha dito aqui o doutor Luiz Pereira Lima, que ninguém concordou, o KCA foi um dos que fez uma defesa muito forte. Liguei para o Eduardo depois para ele sabe da necessidade. O Luiz Pereira Lima é um homem aqui, metropolitano, é um homem de Porto Alegre, né? Embora tenha propriedade lá em Caçapava, mas vive a realidade de Porto Alegre. Ele não sabe da importância disso aqui para a meninada que está lá. Isso aqui é fundamental, eu até me emociono, porque em Cachoeira... Pô, nós sentimos a necessidade. Depois foi para lá o UBRA, né? Tivemos lá. Eu não tive a oportunidade de São Borja na minha época, não tinha universidade. Quanta gente deixou de cursar uma universidade porque não tinha condições de vir para a capital. Vou dar minha experiência pessoal. Eu saí de Encruzilhada com 14 anos para tirar o 2º grau em Porto Alegre, porque não tinha Encruzilhada 2º grau. Só tinha o ginásio. Eu quero aproveitar para colocar uma questão extremamente que eu penso ser importante. Por exemplo, a Cássio colocou a FAFISB. Depois da FAFISB, em São Borja, nós tivemos a Urcamp. Agora, eu tive a oportunidade de trabalhar como professor durante 9 anos. E a Universidade Federal do Pampa, ela nasce a partir de uma reivindicação da sociedade do Pampa, juntamente com a necessidade, com a Urcamp. Urcamp e sociedade trabalham a partir de 2005, com audiências públicas, buscando um processo de federalização. O processo de federalização ele não chega, mas chega sim com a criação da Universidade Federal do Pampa em 2006. Então, eu sou uma pessoa que trabalhava em São Borja, na Urcamp, e trabalhava também na PUC em Uruguaiana. Sou professor que venho de 2 universidades particulares daquela região que hoje não estão mais presentes. A PUC vem para Porto Alegre, a Urcamp encerrou as suas atividades em São Borja, embora continua e ainda em algumas regiões, mas a Unipampa, ela surge do quê? Ela surge de uma necessidade, de uma sociedade, de um grupo de quê? De pessoas que estavam em São Borja. Os que não podiam sair para os grandes centros estudar, eles acabavam tendo então se submeter às particulares, com mensalidades altas. Mas mesmo assim eu digo, as particulares foram por exemplo, eu tive que me formei na PUC com crédito da APLUB, que eu tive que pagar depois de formado. Eu também tive que fazer isso aí. Também com a PLUB? Perfeitamente. Por isso que a gente, quando eu digo assim, eu defendo a nossa universidade, defendemos sim, porque a universidade pública... Mas alguém é contra a universidade? Não, o Luiz Pereira Lima fez a manifestação, dizendo que especificamente com relação à geologia, aqui, eu até nem me lembro bem, não eu foi? Eu gostaria de colocar, eu tenho decupado, inclusive, alguns trechos aqui, né? Deixa eu passar meu cartão que eu já recebi. Mas antes de falar desse episódio, eu gostaria de colocar algumas questões que eu acho que são importantes, que a Universidade Federal do Pampa, ela veio para o desenvolvimento regional. É uma universidade hoje que ela trabalha dentro de um princípio da multicampia. Além do desenvolvimento regional, hoje nós estamos com 64 cursos de graduação em funcionamento na universidade. Estamos com mais de 35 cursos de especialização. Estamos com 16 mestrados e 3 doutorados, mais 2 doutorados em andamento para aprovação na CAPES. Quantos mais? Quantos doutorados? Mais 2 doutorados. Nós temos 3 doutorados. Então, hoje é uma instituição que ela veio para se fixar na região. Estamos com em torno de 13.385 estudantes
12 mil e tantos na graduação e 1.000 e poucos na pós-graduação. Então, estamos com cursos avaliados como número 1 do Brasil, exemplo, Engenharia Mecânica de Alegrete, o curso de Economia de Santana do Livramento, é o número 1 do Brasil, não é só do Estado. O curso de Ciência Política de São Borja. O curso de Ciência Política de São Borja também, extremamente bem avaliado. Para que vocês tenham uma ideia, né, a Universidade Federal do Pampa, ela figura entre os 27% de todas as universidades do país. E é a quinta avaliada pelo INEP, a quinta do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, ela veio como uma universidade para se fixar, né? E ela veio com uma vocação regional para cada uma das regiões. Cada uma das regiões tem uma determinada vocação. Ciências Exatas e da Terra, vinculada ao campus Caçapava do Sul. Por que Caçapava do Sul? Porque num raio de 100 quilômetros de Caçapava do Sul, nós temos das maiores diversidades de rochas do mundo. Eu fui coordenador de curso, fui o mentor do curso de Geologia de lá, coordenador do curso, fui diretor daquele campus e hoje estou reitor. Portanto, eu posso falar com toda a propriedade. Aí, todo o concurso que é feito lá... A sua formação é... Eu sou geólogo com doutorado na área de Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, pelo Instituto de Pesquisa Hidráulica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, os nossos professores que lá entram não são débeis mentais, como foi colocado no programa. Tenho decupado aqui, né? Professor cabeludo, de brinco, que não toma banho, isso é professor titular em Caçapava. Em primeiro lugar, né, a pessoa não está nem informada. Titular nós não temos nenhum ainda em Caçapava do Sul. Eu estou afirmando aqui, o professor lá, os professores são débeis mentais. Repetiu, débeis mentais. Eu estou afirmando as palavras do médico Luiz Pereira Lima, que eu não sei nem o nível de escolarização dele após a graduação. E também não interessa. Altamente qualificado. Isso altamente qualificado. Não vamos começar a denegrir a coisa aqui. Não, perfeito. Eu sou amigo pessoal do doutor. Eu vou começar a me sentir constrangido se ele começar a ser acusado aqui pelo senhor. Não. Eu não estou acusando. Ele está defendendo a linguagem que o Luiz Pereira Lima lê. Agora já não começa a ironizar, que eu não sei qual é o título e tal. Ele é altamente qualificado. Perfeito. Eu pessoalmente não conheço. Não é isso. Ele está para esclarecer. É que a linguagem do doutor Luiz Pereira Lima leva também as pessoas a... Tudo bem, mas... Então, foi uma linguagem que ninguém concordou com ela também. Permita aqui, Barado, que aquela linguagem, naquele momento, chocou muito, sem dúvida. Então, acho que o esclarecimento é bom. Eu me sinto muito satisfeito com a presença de você, porque nós estávamos aqui, nós pagamos caro por aquilo. Estar presente nessa mesa. E depois esclarecemos, liguei para o Eduardo lá em São Borja, esclarecer que era nada, o Paulo Sérgio aqui conversamos, fizemos um programa, falamos. E a oportunidade de vocês virem aqui, reitor, é muito boa. Nós não temos nada ao contrário, nós somos do interior aqui, todo mundo é interiorano, sabe da importância. A minha terra não tinha, como eu disse, só tinha a Fascismo. Hoje tem a Escola Técnica, tem a Unipampa, tem a UER, que eu tanto ajudei, que eu era deputado. Então, nós temos 3 fortes, e isto tem o objetivo, claramente, que vocês falaram, desenvolver as regiões, com as suas tipicidades, com as suas curiosidades, como falou aí o geólogo, né? Automaticamente esse desenvolvimento passa pela educação, não tem outra forma. Não, educação não se discute isso. Agora, veja bem, eu não assisti o programa, eu sei que ele repercutiu. Mas a transcrição é correta. Eu não assisti. Ela é correta. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, não se pode qualificar como de má fé ou de má intenção do doutor Luiz Pereira Lima, que é um homem extremamente bem intencionado, né? Um homem sério, qualificado. Foi força de expressão. As coisas a gente diz. Eu já tenho, inclusive, quando no exercício da magistratura, eu, uma vez, fazendo uma palestra, cometi impropérios. Cometi impropérios. O senhor sofreu com aquilo? Não sofri porque eu disse uma verdade de forma inadequada. Claro. Ali foi diferente. Não sei. Agora, o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte: o doutor Luiz Pereira Lima é um homem inteligente, brilhante, bem intencionado, sério, honesto, altamente capacitado. Isso aí que ele disse, provavelmente, eu acredito a um momento de falta de reflexão, de uma expressão mal colocada, mas
Posso garantir aos senhores, pelo que conheço, que ele não teve nenhuma intenção de ofender alguém. Eu acho que isso foi um episódio que nós temos que botar uma pedra em cima e seguir agora. Independente disso, ele é um professor universitário, concursado, ele é mestre, ele é doutor, ele tem todos os títulos possíveis na medicina. Então, seria um despropósito pensar que ele seria contra a uma universidade no interior. Foi um erro de linguagem, um equívoco de professores, linguagem. Né, que lutam foi um equívoco de linguagem. Ele é professor. Na verdade, assim, me permite uma questão interessante, que eu vejo que o nosso reitor está colocando algumas palavras proferidas. Claro. Okay. É exatamente. Mas há uma questão interessante que tem que se colocar, que a universidade, ela vem, todas as universidades, ela vem com o intuito de desconstruir qualquer tipo de preconceitos. Ou criação, né, de indivíduos. Ou seja, criação de estereótipos. Isso exatamente. Porque não é permitido no entendimento da universidade esta criação. Se você entende a colocação, nossa colocação é exatamente isso. Eu não posso criar no imaginário de uma sociedade que uma universidade toda ela é formada. Pode ter sido colocado mal. Eu entendi. Evidente que foi colocado mal, evidente que foi. Que às vezes as colocações elas podem e são, né, interpretadas porque elas são ditas. São ditas. Então, e as pessoas estão ouvindo isso. É nesse sentido que o reitor tenta colocar. Fala isso de um professor de Caçapava, que o Rio Grande do Sul inteiro não conhece. É como pensar, por exemplo, por que nós temos alguns cursos, certo? Tem curso de ciência política em São Borja, um curso de jornalismo em São Borja, um curso de publicidade e propaganda, serviço social, relações públicas, exatamente para desenvolver a região. Exatamente para criar uma nova maneira de pensar. E segurar a meninada lá. Exato. Não só segurar, mas também assim, além de formar para a região. Mas ninguém discute isso, doutor. Aquela questão. Isso não está em causa. Exatamente. Isso não está em causa. Isso não está em causa. Ela pode não estar em causa nesse momento, mas está em causa. Ela entrou em causa naquele momento que foi colocado no processo. Se me permite, nós temos que sublinhar a importância da Unipampa para toda essa região e para o Rio Grande do Sul. É isso que nós temos que colocar. Mas se me permite, eu acho que as colocações feitas, elas colocaram numa situação bastante constrangedora o campus da Universidade da Unipampa de Caçapava do Sul. Colocaram numa situação muito constrangedora os professores de Geologia da Unipampa de Caçapava do Sul e colocaram numa situação constrangedora a profissão da Geologia. Porque estereotipou o geólogo como sendo um sujeito que usa cabelo comprido, que usa brinco, que não toma banho. Como se usar cabelo comprido e usar brinco desqualificasse, isso não é nenhum problema. Se não desqualificou, por que essa resignação? Não. Se usar brinco, usar coisa. Hoje em dia está na moda. Não, é que nós temos que contextualizar em como foram colocadas as palavras e o complemento da expressão aqui colocado. Para mim, o que disse o Pereira Lima é a decorrência da mais absoluta falta de conhecimento do que é a geologia. Da mais absoluta falta de conhecimento do que é a região de Caçapava do Sul, do que ela representa para a geologia do Rio Grande do Sul e a geologia do Brasil. Se existe uma cidade no Brasil em que um curso de geologia se justifica, essa cidade é Caçapava do Sul. Tem que estender para a Encruzilhada, que ele também é uma área geológica importante lá, né? Nem perto de Caçapava do Sul. Em diversidade litológica, não. Vai acabar comigo aí. Em diversidade litológica, não. Eu estou tentando fazer uma propagandinha para a minha cidade e ele vai acabar com a minha cidade. Então, talvez aí... Também não gosto de geólogos, se não gosto da minha cidade. Então, acho que esse é um aspecto assim, que gerou muito constrangimento. A Associação Sul-Brasileira de Geólogos, a PSG, que eu também estou representando aqui, sentiu-se muito ofendida, sentiu-se muito injuriada, porque toda a profissão foi atacada. Toda a profissão foi atacada. E um outro aspecto que aí não foi o Pereira Lima que falou, mas foi o Faustino Rosa, ele colocou em questão a questão do ensino público, da universidade pública. Ele trouxe aqui a ideia de que é mais barato para o poder público financiar. Qual é o Faustino? Faustino Rosa. Faustino Rosa Júnior. Troca de assunto. Mas isso está dito, isso foi dito. E acho que a gente tem que deixar muito claro qual é o significado de uma... penal. Pois é. Então vamos deixar de falar. Mas nós podemos... eu estou só ajudando ele, vai falar. Não, mas é que isso foi dito ele está rebatendo, ele tem todo o direito de rebater. Esse eu não quero rebater. Mas ele quer. Olha, criticar o ensino público e querer substituir o ensino público pelo privado, como se fosse
uma simples troca de endereço... E nos moldes dele, né? E nos moldes dele. Ora, quais são as melhores universidades brasileiras? Não são as privadas, são as públicas. Né? Qual é a universidade que dá oportunidade para pessoas sem renda estudar? É a universidade pública. A interiorização da universidade pública ela é extremamente importante. Quisera eu ter tido essa oportunidade. O que era Caçapava do Sul na época que tinha a CBC funcionando lá? Era uma cidade que tinha uma economia dinâmica, ativa, fechou a 42 CBC. mil habitantes e hoje tem 32, 33 fechou a mil CBC, a cidade entrou num declínio e a Unipampa Bem trouxe... Pignatari. Não, Exatamente. o Natal não me interessa. O que me interessa é a ilha de Fürstenberg, que passou por lá. Hein? Mas a Unipampa Também, trouxe também. vida de novo à cidade de Caçapava. E se Deus quiser, a gente vai ter mais um empreendimento mineiro. Deixa eu contar um episódio para você. Sim, ampliar a todas. Eu quero, me permite uma questão, acho que é muito importante que o Cassiá esteja aqui, porque assim como o Caçapava, né, o Cassiá colocou a questão do São Borja, a importância dos cursos São Borja para o desenvolvimento. Então é um momento também que nós, né, frente a frente, podemos fazer essa discussão. Certo? E esclarecer essas questões perante a sociedade. Então, não é só Caçapava nem só São Borja. Na verdade, quando se fala do ensino público, nós falamos das outras 10 cidades, que eu acredito que os 10 diretores gostariam de estar aqui nesse momento fazendo essa fala. Né? Sem dúvida. Deixa eu fazer uma observação geológica. Aqui, sim. Cruzilhada tem areia monazítica, é minério atômico. Quer dizer, então não desprestigia a minha jazida mineral de Encruzilhada, que aliás deu uma polêmica há muitos anos atrás. Se lembra daquela polêmica do Milton Serros Rodrigues com Mariano Beck? Não isso é meu tempo de guri. Meu tempo de guri. Mas a questão do ensino, veja bem, eu estava no 4º ano de Direito, aqui em Porto Alegre, estudante privilegiado, porque tinha condições, vim desde o primeiro grau, eu estudava no Rosário, colégio, mas depois fui para a URGS, né? E um dia eu estava num bar em Encruzilhada, e estava uma rapaziada que estava terminando o ginásio, e me diziam assim, olha, pô, agora acabou a nossa vida aqui. Acabou porque nós não temos condições de nos deslocar para Santa Cruz para fazer o 2º grau. Surgiu a ideia da campanha nacional de escolas da comunidade, que depois eu pensei, acabou, né? Era o professor Guimarães de Freitas, uma coisa mais ou menos assim. Então eu vim a Porto Alegre, então eu tenho um grande orgulho, Paulo Sérgio, de ter criado uma escola de 2º grau em Encruzilhada. Era um curso técnico de Meus orgulhos contabilidade. eles têm aqui. Não. Criamos em Encruzilhada que não tinha 2º grau. E criamos uma escola... esse é o orgulho que eu tenho. Criei uma escola de 2º grau e oportunizou. Tu imagina criar quantas faculdades? Sim, mas agora agora já estão 64 faculdades, 36 especializações, 16 mestrados, 3 doutorados e mais 2 que vem aí. Dessas questões aí... São 10 campos. Dessas questões, por exemplo, nós estamos... Você está uma questão, São Borja, para sentir o que a gente sente enquanto professor da universidade também, né? É mesmo essa questão do orgulho, essa vontade de estar na universidade. Por exemplo, São Borja. Ele tem que defender. Eu sou daquela tese, doutor, me desculpe aí. Eu sou daquela, quando atacado, se tu tem panela na mão, te defende com panela, se é faca, é faca, se é revólver, é revólver. Nós temos que nos defender. Isso aí é soberba farroupilha. A parte da soberba farroupilha. Eu acho assim, ó, as colocações que eu estava fazendo justamente são... né, algumas questões, né, que foram apontadas assim, né, ainda colocando sobre a dificuldade de escrever. Todos os nossos professores, eles fazem um concurso público que é concorrido com 2 professores externos e 1 interno. Então, é um concurso e que tem um grau de dificuldade muito grande, porque tem outros participantes que podem impugnar, inclusive, o concurso sobre os aspectos legais. E não é somente uma prova escrita, professor. E não é só, tem a prova de títulos, prova escrita, né, didática, quer dizer, o sujeito tem que estar... E memorial descritivo, professor. E mais um memorial descritivo, o que ele vai fazer durante o período dele de estágio probatório. Quer dizer, nossa, a Unipampa já demitiu, já exonerou, a bem do Serviço Público Federal, professores e técnicos do seu quadro, em função do quê? De não estar cumprindo com o que deva ser. Eu acho que a gente tem que moralizar essas evidente, mas isso aí é um problema de formação. Isso veio lá do primário, lá né? Sabe disso muito bem lá. Hoje não se... O ensino começa... O socateamento do ensino brasileiro e que repercute na universidade, ele vem do 1º grau, o que é uma coisa extremamente lamentável. Tá? Extremamente lamentável. Doutor Ronaldo. A formação está muito difícil hoje. Eu queria só colocar algumas questões que eu vejo assim, importantes da gente pontuar. São Borja, hoje, com aproximadamente 68 mil habitantes. Hoje, nós temos, então,
por exemplo, o Campus São Borja, ele tem 6 cursos de graduação. Por que eu vou começar com a graduação e depois eu vou chegar até o mestrado? Porque a graduação, ela é uma base, porque quando você tem graduação forte, graduação consolidada, você consegue também consolidar as especializações lato sensu, que são extremamente importantes para a comunidade, e você também consegue concretizar o mestrado e os possíveis doutorados. Bom, o que se leva a isso, e eu vou chegar a alguns pontos. Por exemplo, nós temos jornalismo, publicidade e propaganda, e nós temos relações públicas. 3 cursos da área da comunicação. Esses 3 cursos, desses 3, 2 começaram em 2006 e um começou em 2012. Destes 3 cursos da área da comunicação, já saiu um mestrado. Já tem um mestrado em funcionamento, um mestrado em comunicação social e indústria criativa. Ele não é um mestrado acadêmico, ele é um mestrado profissional. O mestrado profissional, ele tem algumas particularidades diferentes do acadêmico. Claro que o acadêmico também fomenta todo o desenvolvimento regional, mas o profissional, ele visa exatamente um desenvolvimento estratégico na região. E nós temos hoje, alunos já trabalhando, inserindo com as suas pesquisas, certo? São pesquisas que têm uma abrangência técnica e uma abrangência acadêmica. Então, desses 3 cursos já saiu um mestrado. Nós temos outros cursos também, Serviço Social desde 2006, nós temos os cursos à noite, que é o curso de Ciências Sociais e Ciência Política, formando cientistas sociais, formando cientistas políticos, que trabalham diretamente com a criação de políticas públicas municipais, estaduais, nacionais. Nós temos um curso novo, que é o curso de Licenciatura em Ciências Humanas, formação de professores, que é uma grande dificuldade, porque nos últimos anos, os cursos de licenciatura vêm fechando nas particulares. Né? E nós, enquanto Universidade Federal, temos um compromisso com a educação também. Então, nós formamos na área das ciências humanas e sociais pessoas licenciadas em ciências humanas, com ênfase na filosofia, na sociologia, na história e na geografia. Então, são Matemática não. Matemática, aí nós temos o Instituto Federal Farroupilha, que trabalha com as exatas na mesma cidade. E é uma conversa entre instituições. Agora, o novo Plano Nacional de Educação, né, que parece que voltou à velha reforma Capanema. O doutor Genaro, que me perdoe, é o Leonardo de Caxias está dizendo, com todo respeito, o senhor defender o doutor Luiz Pereira Lima por força de expressão, o senhor tem que defender também o Lula, que usou força de expressão quando disse que ia prender juiz e jornalista em público. Há que se cuidar, doutor Genaro, com as palavras. Como? É o espectador. Não, tudo bem. É a voz do povo. Eu não estou aqui para defender o Lula, longe de mim, pelo contrário. Também. Paulo Sérgio, brincadeira, alguns vereadores que temos em Porto Alegre votarem aumento do teto salarial do município, que dizem estar quebrado. Ainda bem que não pus meu voto fora, pois votei no Cassiá. Grande abraço a todos. Luciano Fontes. Meu comentário final, eu vou falar nisso. Para comentar essa questão, só para encerrar aqui em São Paulo. Paulo Sérgio, o Vanderlei de Cachoeirinha, pena que o doutor Luiz Pereira Lima não esteja presente para poder defender sua posição. É lamentável ele estar presente. Poderia estar, não tudo fazer. Exatamente isso. Nós temos hoje lá, assim, eu acho que a oportunidade que o Paulo Sérgio está dando aqui é muito importante para nós. A discussão faz parte do ano do claro. Mas a presença de vocês aqui é muito importante. Para mostrar que a empresa, nós, o Rio Grande não tem, nós precisamos de educação, como disse o Genaro. Quanto mais educação, é dessa forma que nós vamos resolver as questões do Brasil. Fora da educação, não tem salvação. A Denise Acordo está dizendo aqui de Porto Alegre. O Luizinho Pereira Lima não foi, mas mandaram o advogado dele, de Genaro morando no Mas a procuração que eu tenho do doutor Luiz Pereira Lima é uma procuração de amizade. É interessante que essa só... Olha aqui, estão dizendo até que está perguntando se o Luiz Pereira Lima tem um namorado. O André está perguntando aqui. Quando em São Borja, no passado, a gente sonhava em ter 3 instituições de ensino público, e sendo que a Unipampa ela tem 2 mestrados. Esse mestrado em comunicação educativa e um mestrado em políticas públicas. Sim. Veja bem, a importância do mestrado em políticas públicas em cidade que tem um baixo índice do nosso IDEB. Agora nesse... Então, são coisas importantes que... Claro que são coisas da Genaro, ela não acontece de um dia para a noite. Eu sei, mas nesses tempos de hoje, em que está se reprogramando o ensino brasileiro, a formação de professores me parece absolutamente fundamental. Porque as escolas normais, que eram aquelas escolas clássicas, que formavam as professorinhas, né? A minha professorinha lá daquela música lá, doutor, essas acabaram. Então você não tem mais professor com formação
Então, isso repercutiu brutalmente na formação dos alunos, né? Que vai repercutir lá na universidade. Claro. De repente, você tem Mas tu imagina um aluno universidade universitário analfabeto funcional. A universidade melhorando a qualificação de toda a sua juventude. Por favor. Nós temos feito um papel dentro dessa linha, Genaro, um papel de nivelamento. Mas é claro. Né? Porque é importante. Não, tudo bem, você puxa e vai e permeia. Quer dizer, uma universidade, um curso superior. Espero que dentro de pouco tenhamos encruzilhada. Mas um curso superior que se tem em qualquer cidade do interior, ele permeia toda a sociedade, ele irradia a cultura, ele irradia o conhecimento. Parisotto, ótimo debate, parabéns à Rede Pampa. Vamos agora à nossa mensagem do aí cessa tudo quanto diga musacando que o poder mais alto se levanta. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, que combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário, dando consultas, fazendo cirurgias ou recebendo medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado. O resto é charlatanismo que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora à nossa mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS em Foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, dentro de suas competências, doutor Genaro Baroni Borges, de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre prevenção, segurança e proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Esta lei, que determina a contratação de profissionais engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros, deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que quem quer um futuro tranquilo toma decisões certas no presente, como fazer um plano de previdência na Unicred. Precaver é o plano de previdência que oferece as melhores soluções de aposentadoria. Pode ser personalizado e tem taxas alternativas. Conquiste um futuro melhor para você e para a sua família. Faça o Precaver. Unicred, mais valor para você. O infinidade de e-mails aqui. É uma loucura que está chegando de e-mails aqui, ó. Sempre. Vamos abrir aqui. É muito e-mail, viu, Cassiano? Sempre que houver comentários sectários, mesmo que feitos sem maldade, causam constrangimento. Isto não pode ser permitido. E um pedido gentil de desculpa seria adequado pela seriedade do Pampa Debates, da elegância e da categoria do Dr. Luiz Pereira Lima. Ele já fez aqui, e nós vamos voltar ao assunto com ele. Ele já fez isso, já inclusive se desculpou pelo que fez. Exatamente. Pronto. Tá. Bem, é outra questão que eu acho interessante, assim, como forma de esclarecimento Essa também. mensagem aqui, deixa eu ver, é da Nádia de Canoas. Outra questão que é importante, eu acho, ressaltar, é o que foi colocado no programa, que os professores, né, aí fazem tempo integral, dedicação exclusiva e ganham 15 mil por mês. Puxa, eu quero descobrir esses professores que ganham 15 mil por mês. Eu quero ver em que instituição é essa. Nas particulares isso acontece efetivamente, porque eu sou oriundo de particular. Né? Então, de qual? Eu trabalhei na Unicinos, eu trabalhei na Unisc em Santa Cruz do Sul, na Faculdade Dom Bosco em Porto Alegre, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e atualmente tem uma pequena trajetória aí, além da iniciativa privada também. Né? Bem, então eu gostaria de colocar assim que dentro dos 10 campi, né, foi colocado então a questão do salário. Em primeiro lugar, e foi falado também das CCs. Em primeiro lugar, não existe cargo em comissão dentro do Serviço Público Federal. Nós temos CD, cargos de direção e as funções gradadas para determinados setores. Cabe ressaltar que os ocupantes de CD, que como foi colocado, os CCs, etc., dentro da Unipampa era 100%, na realidade é 2,15% dos
professores da Unipampa têm o cargo de CD, que são os pró-reitores, os diretores, né, o vice-reitor e o reitor. Esses têm cargos de CD. Os demais, os coordenadores de cursos, têm cargo de função de comissão de curso. FG. FCC, né? E a FCC que é igual à FG, né? Então acho que cabe um esclarecimento até para o pessoal saber dos valores, porque a gente não tem, isso está no portal da transparência, nós não temos porque professores são servidores públicos federais concursados, todos concursados, é bom se colocar aqui, o reitor e vice-reitor são eleitos pela comunidade acadêmica. Perfeito. Diretores de campus, coordenadores acadêmicos e administrativos são eleitos pela também, comunidade acadêmica, né? E os FCCs, que são os coordenadores de curso, os pares são eleitos também pelos professores e pelos alunos do seu curso. A diferença e que pensam não concordar muito com esse democratismo, né? Esse negócio de eleição direta, não sei o quê, papapá, isso aí é a minha posição pessoal. Né? Eu acho que a questão da gestão da coisa pública, ela não pode ficar submetida aí à vontade de por exemplo, de estudantes ou coisa. É a minha opinião pessoal, mas isso é outro. É que nós não entendemos. Assim, nós pensamos, eu sei que o senhor sabe o conceito de democracia, com certeza. Mas não, o conceito de democracia é um problema de liberdade, mas tem certas coisas que é democratismo. Exatamente. Que é mas democratismo. Nós entendemos que o ato apenas de votar não é a democracia que a gente coloca. A gente coloca que são eleitos pelos pares. O processo democrático ele se dá pela constituição de vários processos. O processo democrático se afirma com a qualidade do ensino. Agora pergunte. E que é afirmado pelo Unipampa. Agora pergunte para o desembargador. Desembargador é interessante. Pergunte para o desembargador quem é que elege o Poder Judiciário. Nos tribunais de justiça. Os tribunais de justiça são os desembargadores. Tá, então obrigado. Sim, mas o democratismo estaria. Não, eu vou dizer, o democratismo estaria estender a qualidade eleitora aos juízes de primeiro grau. Mas o Ministério Público já fez isso. E morre de arrependimento. Não sei. Sim, senhor. Eu tenho muito respeito pelo Marcelo Dornelles, que é procurador, e é o primeiro. Não, isso é outro departamento. Eu não estou criticando. Eu não estou criticando a eleição do Marcelo Dornelles, que de certa forma rompe a hierarquia, porque é um promotor que tem depois de defender o doutor Luiz Pereira Lima, ele está demonstrando ser um corporativista. Sempre achei que tinha corporativistas neste programa. O Simões de Canoas. O doutor Genaro tinha que pedir desculpas pelo que fez no programa. Aquela tua reação nervosa. Qual a reação nervosa? Tem que ter conduta e não reação nervosa. Qual é a reação nervosa? Só para nós concluir, o doutor Genaro aqui, reitor. Interessante só a questão como coloca a questão da competência e da qualidade. É tão importante isso para nós, na universidade, que se nós colocarmos, por exemplo, São Borja, um curso São Borja, nós temos todos os cursos, nós conseguimos boas premiações dos eventos. O jornalismo, o Intercom, um dos cursos mais premiados, o curso de jornalismo, CSA, no Brasil. É o curso de jornalismo de São Borja. Assim como outros, isso é exatamente isso. Por isso que eu acho interessante a sua colocação, porque o processo democrático também se afirma por aí. Se afirma pelo processo exatamente. E a universidade se afirma quando ela consegue aprovar mestrados e doutorados, porque é sinal que a sua graduação tem competência, e isso é importante. Enquanto o senhor não tiver pessoas extremamente qualificadas, você vai ter Lula na presidência da República. As coisas como são. Paulo Sérgio, o que deu no Chicão Tofani, nem vou dizer o que eu disse aqui, no programa da Magda, no Atualidades Pampa, em fazer uma manifestação antissemita. De desligar a TV. Como diretor da Pampa, deverias passar uma carraspana no Chicão Tofani. Com a retratação. Tríplice fraternal abraço. Tu passava carraspana, né? Quem? Não passa mais? Bom, não pode, esse assunto de economia interna. Já dizia o Rudy Armin Petri, dirigente do Mas, Paulo Sérgio, assim, para que a comunidade... Mas providências estão tomadas já, o Miguel Laspes, fica tranquilo. O Miguel, meu grande amigo. Um grande abraço, Miguel. Escritor, né? Então, para que o pessoal saiba, né, o que recebe um professor, né, a gente tem toda a transparência. Então, ocupantes CD nos campos da Universidade Federal do Pampa, juntamente, são 2,15%. Total de ocupantes de FCC nos campos, 8,39%. Cargos, né, do total de servidores que nós temos, então, são 61 CDs que tem no total da universidade, 152 FGs e função comissionada de curso
78. Em Perfaz, então, em todos. Em todos os campi. Nos 10 campi. Perfaz em 3,33% de cargos de CD, 8,30% de função gratificada e um total de 4,26%. Então vejam que, como foi exposto e colocado no programa, que todo mundo recebia uma FC, uma FCC, que chegaria a um valor de 15 mil reais. Pois bem, a CD1 de um reitor, ela é R$ 12.309,21. Só que o reitor não recebe esse valor, ele recebe 60% desse valor, que dá R$ 7.385,57. Tá? A CD2, né, que é vice-reitores, pró-reitores, né, é o valor de 10 mil e pouco, mas na realidade recebe só 60%, 6 mil e pouco. Então, esses são os valores que é muito aquém, né, do que é a real necessidade que tem e o empenho e dedicação que se tem para uma universidade. As FCCs, uma função de comissão de coordenação de curso, é R$ 898,17. Ainda tem que pagar imposto de renda sobre esse valor. Pode tirar mais 27,5% em cima de todos esses valores aqui, que é o imposto de renda que o sujeito tem. Né? Uma FG, então, das FCCs, as FG1 até a FG5, varia de R$ 898,17 a FG5, que vai a R$ 200,76. E esse é o percentual, que não é nem muito, gostaria, se fosse 100%, nós estaríamos muito felizes nesse sentido. Se me permite uma pequena observação. Foi dito aqui também que os professores da Unipampa, mas isso pode se estender para as outras universidades federais, o entendimento do que foi dito aqui, que eles acessam a universidade como técnicos científicos, com salário de 3 a 4 mil mensais. E que daí incorporam FGs e que chegam a 15 mil reais. Essa é uma colocação tão equivocada e que não tem a mínima possibilidade de acontecer. Porque a universidade tem carreiras diferentes para o corpo técnico científico, o corpo técnico administrativo e o corpo docente. Quem entra como docente segue a carreira docente. Quem entra como técnico administrativo segue a carreira técnico administrativo. Quem entra na carreira técnico científico segue a carreira técnico científico. Ninguém que é técnico científico avança para docente numa progressão normal de carreira. Então não existe isso. Todo professor da Unipampa, assim como todo professor da URGS, onde eu trabalho, entrar na universidade. Qual é o efeito desse concurso para professor lá? Concurso, provas e títulos? Provas e títulos. Provas e títulos. Né, e a didática, a prova escrita. Sim. Aí depende muito do concurso, mas todos os concursos têm prova de conhecimentos, prova de título, defesa da produção intelectual, didática, e alguns cursos ainda têm, alguns concursos têm prova prática, nem todos, alguns têm. Então, nenhum professor, desde a década de 90 para cá, entrou no quadro docente de uma Universidade Federal pela porta dos fundos. Nenhum. Existe alguma possibilidade de ampliação nesses campos? Tem alguns que têm mais possibilidade de ampliar? É o próximo ou passo. Ele está esgotado, assim, em sentido de capacidade? Em termos de Nesse vagas, momento, de novos cursos? Nesse momento, o MEC, né, a Unipampa, ela tem os seus vários campos, elas precisam ainda, para suportar os 64 cursos, precisa se criar a infraestrutura. Então, o MEC, enquanto a infraestrutura não estiver completa, a atual infraestrutura, os prédios que estão em edificação, não passa para um próximo passo. Né? Está se trabalhando... E nesses campi, a maioria é prédios próprios já construídos? Sim. Todos os campi nós temos prédios. Temos alguns aluguéis ainda, mas são bem pequenos. Bagé, vocês ficaram mais ou menos no lugar da Urcamp lá? Não. O Urcamp permanece funcionando. Bagé. Permanece funcionando. Tá. E no Principado de Cachoeira, que tinha a Ubra, vocês não estão lá? Não. Ali no Cachoeira está o Instituto Federal Farroupilha. Me parece que tem um campus em Cachoeira. Eu não tenho bem certeza. E a Universidade Federal de Santa Maria estava montando uma estrutura lá. Todos, né? Paulo Sérgio, todos somos responsáveis pelo que falamos. É muito fácil ofender toda uma categoria e depois dizer que foi força de expressão. Medir as palavras é um princípio fundamental para a boa educação. Concordo. Do André aqui. Cassiá, Concordo. essa questão de curso, Cassiá, que tu perguntaste, nós em São Borja, por exemplo, temos um curso desde 2012 aprovado, que é o curso de Direito, aguardando que a plataforma do MEC, aguardando para fazer uma luta de São Borja nesse sentido. Uma luta de São Borja, a luta desta reitoria também, certo? Só aguardando. Curso de Direito, a universidade tem quantos cursos de Direito? Tem um curso de Direito que é em Santana do Livramento. Sim. É um curso
E tem essa solicitação, na realidade, era para... Qual é o índice de aprovação no exame da OAB? Não, ainda é um curso novo. É um curso novo. Segundo ano. Boa noite. Os senhores das universidades são concursados? Está perguntando aqui a Maria Otília Azevedo. Empreender em educação é sempre um desafio. Sintam-se desafiados sempre. Isto é importante, no que os cursos contribuem para o entorno econômico da região dos senhores. Sou concursado, né? E eu acho assim, todas as regiões aonde a Unipampa, que a gente trabalha com consórcio dos municípios, inclusive a universidade, ela está aberta dentro desse trabalho, né? E todos os municípios, desde que a Unipampa entrou, houve uma modificação, houve uma ampliação, né? A própria receita do município melhorou, os serviços melhoraram, quer dizer, gerou uma economia diferenciada, houve um crescimento dessas regiões e as prefeituras, né, assim como nós temos aqui um voto de aplauso e congratulação lá do Poder Legislativo Municipal de Santana do Livramento, né, colocando com relação a essa questão, né, mostrando que a universidade está fazendo um papel importante para a região. Que a universidade como um agente transformador... Esse é um grande passo. Veja bem, a Universidade Brasileira engatinha, né, na verdade. Né? Nós temos universidades europeias do início do século III. Somos novos. Né? Não, engatinha como o Brasil, engatinha. Quer dizer, essa interiorização e a qualificação, que é fundamental, do ensino universitário no Brasil, é absolutamente necessário, né? Porque, veja bem, nós estamos aqui por poucos anos, mas os Estados Unidos também, não estão muito longe disso. Harvard tem mais de 20 prêmios Nobel. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Isso é uma vergonha para o Brasil. Mas tem que mudar. Sim, mas eu estou dizendo. Mas aí é que começa. Começa engatinhando aos poucos, na medida que vai qualificando o corpo docente, para nós chegamos a um nível de qualificação. Paulo Sérgio, sou fiel ao programa e admirador do Dr. Pereira Lima, mas o mesmo pisou na bola, e feio, pois quem diz o que quer também ouve o que não quer. Permita ao reitor aí presente que faça sua defesa de seu corpo docente, Jairo de Porto Alegre. Eu me permite uma questão só para ampliar um pouquinho o que o nosso reitor está colocando, até o Cassiá, não só para ti, mas para a nossa comunidade em geral. Vou colocar uma questão de uma pesquisa nossa, de um economista, nosso técnico, que tem a formação em economia, é mestre em economia, é uma pesquisa que ele faz sobre as mudanças da Unipampa em São Borja. Para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, a nossa folha mensal de pagamento, anual, tá? Com o 13º, ela está em torno de 10 milhões. Anual, entrando numa cidade de São Borja. Isto fez com que, de 2006 a 2010, o PIB municipal de São Borja aumentasse 69,75% de aumento. O que essa pesquisa do Nilson coloca? Ela nos coloca, assim, uma outra perspectiva de cidade e de região. Porque lá tem servidores, eu estou falando só do Unipampa, não estou colocando o Instituto Federal, eu estou colocando que é um campus nosso, um campus pequeno, um campus médio, um campus com 75 professores, 42 técnicos, 23 terceirizados, 1.300 alunos, não é? É um campus médio da Universidade Federal do Pampa. Multiplicando isso por 10, numa região do Pampa, numa região extremamente esquecida durante cultura da pecuária, da agricultura, exatamente, do agronegócio. E aí o detalhe, essa pesquisa traz também o que nós consumimos dentro da cidade, o que nós consumimos fora, tudo que muda, imóveis, veículos comprados. E aí, os que vieram de fora, professor, também desenvolveram a construção civil. Exatamente isso, né? E aí, gente, o que me deixou muito assim feliz, quando eu olho a relação da Prefeitura de São Borja, a Unipampa está na relação dos maiores contribuintes para os cofres do município em 2013. 26º colocado. Chegou o momento não tinha contribuir com nada. Exato. Olha o que importante. Não tinha contribuir com nada. Chegou. O Cassiá fez essa pergunta. Chegou o momento do engenheiro aqui no Pampa Debates. Vamos ao momento engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro. Você sabia que o plano previdenciário Senge Previdência obteve um rendimento de 23,5% em 2016, superando a maior parte dos investimentos?
É isto mesmo, em tempo de incertezas, é hora de garantir o seu futuro. Por isso, você precisa conhecer o Senge Previdência, um plano moderno, ágil e rentável e que cresce a cada dia. Por outro lado, em matéria de saúde e bem-estar, o plano Senge Unimed é a melhor opção para o mercado, doutor Genaro, para os engenheiros e para os seus familiares, com mensalidades diferenciadas e qualidade inigualável. O plano de saúde do Senge já conquistou a preferência de mais de 11 mil beneficiários, que agora contam também com planos regionais para Caxias do Sul, Bagé e para Santa Rosa. Se você já é sócio do Sindicato dos Engenheiros, parabéns. Se ainda não é, associe-se e aproveite estas e as demais vantagens e benefícios exclusivos do Sindicato dos Engenheiros, onde o nosso maior projeto é você. E vamos agora ao quadro de saúde aqui no Pampa Debates, com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles e sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Lídia. Boa noite, sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre os sintomas do câncer coloretal. Quais os sintomas do câncer inicial? O câncer coloretal inicial pode passar totalmente desapercebido. Quando os sintomas aparecem, eles podem variar, dependendo do tamanho e da localização do tumor no intestino. Mudança de hábito intestinal, incluindo diarreia ou constipação, sangramento nas fezes, dores abdominais persistentes, sensação de que o intestino não se esvazia completamente, perda de peso inexplicável e anemia sem uma causa evidente em pessoas com mais de 50 anos, exigem uma pronta avaliação com o especialista. Boa noite. Paulo Sérgio, eu admiro muito o doutor Luizinho, mas convenhamos, ele foi tremendamente deselegante em suas colocações. Quem diz o que quer, ouve o que não quer, já dizia a minha saudosa avó Antônia Edson Leiria, lá de Uruguaiana. Só a vovó diz está isso. mandando dizer. O doutor Luiz sabe que, claro que sabe, pisou na bola, né? Isso aí. Paulo, educação não se discute, pois vive falando da falta de investimentos. E agora o interior recebendo faculdades, o próximo passo deve ser hospitais. Parabéns aos nobres professores. Ricardo Paim, manifestações muito favoráveis. Nós vamos agora, em nome de Gimo, da nossa FCDL, o Que Comércio é o ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. E agora vamos ao nosso advogado, doutor Luiz Pera Lima, desembargador Genaro Baroni Borges. Não, o programa foi extremamente prazeroso para mim, porque encontrei aqui um conterrâneo, que é o reitor da universidade, e que saiu de Encruzilhada para ensinar. E eu só sou, hoje, cheguei ao desembargador do Tribunal Federal porque eu tive professores. Se eu não tivesse professores, eu não teria sido desembargador. Sorte que a relevância do doutor Marco Aurélio é muito maior do que a minha. Ele saiu de Encruzilhada para ensinar. Eu saí de Encruzilhada para julgar. Talvez se equivalam em relevância. Agora, eu acho que em nobreza, a educação está acima de tudo. Fundamental. Então, cumprimentos ao meu querido conterrâneo, doutor Marco Antônio. Sua mãe, eu convivi com a sua mãe, nós tínhamos, as nossas casas eram próximas na Avenida Rio Branco, em Encruzilhada do Sul, conheci desde aquele tempo. Zona Nobre, lá de Encruzilhada. Sim, evidentemente, onde ela morava. Eu não, eu estava ali de contrabando. Ali era a Zona dos Ricos. Então, meus cumprimentos, doutor, à universidade e a todos os senhores. Eu tive muito prazer em participar desse programa. Garcia Carpes, vereador desta cidade. Em primeiro lugar, quero primeiro agradecer ao Paulo Sérgio, que teve esse momento especial com vocês. Não poderia ser diferente, poderia ter sido antes, porque poderia, estava insistindo a tempo, né, reitor? E nós estarmos aqui. Então, eu fico muito feliz com a explanação dos professores. É, sem dúvida, importante para todas as regiões a qual ela circula. E quero falar aqui rapidamente, Paulo Sérgio, que, lamentavelmente, eu me senti suprimido, vamos dizer assim, porque eu fui um dos 8 vereadores apenas que votaram contra esse aumento. Quem foram os 8? Eu de cabeça assim não me lembro, não quero fazer injustiça. 23 votaram a favor do substitutivo, que é pior do que o do prefeito, ou seja, consolidou o teto do Estado, 30 mil.
que nós não aceitamos. Numa crise enorme do país, do Estado e principalmente do município, onde nós vivemos, onde somos vereador, nós não poderíamos abrir essa para um grupo seleto que já ganha bem, quando o prefeito já também remeteu à Câmara um projeto que tira a reposição salarial dos funcionários da Prefeitura. Então, uma dicotomia, uma controvérsia enorme. Então, eu fui daqueles que votei contra esse teto a 30, que é o teto do Estado, e que, lamentavelmente, infelizmente... Não, teto do STJ. Doutor Ronaldo Couveiro, nosso diretor do campus de São Borja. Bom, primeiramente também agradecer a oportunidade de fazer essa fala aqui, conversar um pouco, fazer esse diálogo que é extremamente importante. Dizer que o nosso campus, a nossa universidade está muito bem qualificada no ensino, na pesquisa e na extensão. Quando falo pesquisa, estendo também os nossos alunos de graduação, que hoje já realizam suas pesquisas. Nosso corpo docente, por exemplo, de São Borja, 97% é doutor. Nosso corpo técnico, nossos técnicos, praticamente 95% tem formação superior e alguns já, digamos que em torno de 40% já com seus mestrados. Então, nós temos hoje a grata satisfação de ser professor da universidade e tenho um privilégio de ser diretor eleito com muito orgulho e estar nessa universidade que faz a diferença na região de São Borja e também na região do Pampa. Muito obrigado pelo convite, reitor e Paulo. Agora o meu diretor, né, lá do CREA, né, diretor financeiro do CREA, o nosso querido amigo Antônio Pedro Vero, que é do Departamento de Mineralogia e Petrologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Marco Antônio Hansen pelo convite também, mas eu gostaria de deixar aqui uma mensagem relativamente à geologia, porque o foco da discussão foi a geologia, né? A geologia, de fato, não é uma profissão tão conhecida como são as mais conhecidas, medicina, direito, algumas engenharias. Mas a geologia tem uma relevância tão grande na economia do país que a gente não pode esquecer disso, não. A geologia é a profissão que cuida... Pode fazer só uma observação. O senhor sabe de uma expressão de economia? Sabe o que? As duas únicas coisas que geram o desenvolvimento e o progresso? O solo e o subsolo. Exatamente. Você só cria riqueza com solo e subsolo, o resto transforma. Então, todos os recursos naturais que toda a sociedade usa todos os dias, ele é obtido, é encontrado, é estudado a partir da geologia. A geologia foi criada para isso, mas ela evoluiu. Hoje ela trabalha em muitas outras áreas. Trabalha na geologia urbana, nas cidades, no meio ambiente, trabalha com recursos hídricos. E nós, geólogos, ficamos muito constrangidos, muito descontentes com aquilo que aconteceu aqui. Outro aspecto, assim, qualidade já tem um e-mail aqui do Dr. Luiz Pereira Lima que está nos assistindo. Viu? Ah, é? Olha já aí. tem o WhatsApp dele aqui. Olha aí. Mas a questão da qualidade da educação. Você falou aqui a qualidade da educação superior. Na verdade, a qualidade da educação no Brasil ela é bastante carente, né? A estrutura educacional no Brasil é muito falha. E a falha, digamos assim, as deficiências, elas começam lá na base. O Brasil precisa melhorar a qualidade da educação fundamental, no ensino fundamental, no ensino médio, para que isso chegue lá na universidade. E o pior é que teve um ensino qualificado anos atrás. Né? É. Agora, para isso precisa investimento. Precisa investir em educação, precisa aumentar o investimento em educação. Precisa aquilo que é de político safado. Vontade política, que nunca tiver. Só diz quando vem a vontade política. Chega na hora, não sai nada. Sem investimento na educação básica, no ensino médio e sem investimento na formação de professores. Meu amigo Darcy Ribeiro, construam escolas para vocês não vão ter dinheiro para construir presídios. Mas ele fez uma LDB que criou um problema muito sério para o ensino superior. Outra coisa. Eu sei, muito sério para o ensino superior. Eu sei disso. Hoje, qualquer empresa de esquina abre um curso. Eu sei disso. E oferece cursos absolutamente qualificados. Doutor Hansen, está dizendo doutor Luiz Pereira Lima. Doutor Hansen, que ótimo o senhor ter sido convidado. Do contraditório, humanos mais conhecimentos. A universidade, perdoe, não foi criada para dirimir diversidade. Disciplina sem professor titular é como o exército sem generais. Curioso é que temos agora oportunidade de investimento em mineradora na região, o que promoveria a faculdade, mas há um grupo importante de políticos que são contrários à mesma. Perdoe minha exaltação e linguagem coloquial, mas para esclarecimento, a meu respeito, sou o único professor titular da Universidade Federal do Estado que galgou este cargo com mestrado, doutorado, livre docência. O único professor de cirurgia com todos estes requisitos. Não está aí. Não, eu acho que parabenizo até pela sua titulação. Eu realmente, quando eu falei, eu desconhecia. Sim. Né? Mas eu coloco que eu, como reitor, eu venho fazer um papel de defesa da minha comunidade.
né, não só da comunidade geológica, mas da comunidade da Unipampa, que foi diretamente atingida pelo E olha pelo o debate. que diz aqui o Jorge Luiz Guelzer, lá de Erechim, que é uma pessoa extremamente conceituada, né? O contraditório, o ingrediente é próprio dos democráticos. O programa tem primado em defender este princípio. Cumprimentos, amigo Paulo Sérgio. Logo assegurando ao diretor, ao reitor e os diretores a trazer esclarecimentos. Jorge Lisboa Guelzer, lá de Erechim. Excelente, né? Fazer só uma correção, né? A minha mãe era de Encruzilhada, eu sou natural de Santa Cruz do Sul. Né? Faz parte da grande encruzilhada. Tudo é Grande Cachoeira. Tudo Grande Cachoeira. Tá? E sempre vou correr atrás da defesa, né, das categorias que foram aqui levantadas, principalmente, então, pedi para o nosso diretor Ronaldo Colveiro viesse também aqui, né, o Pedro Vieiro, que faz parte da Federação Brasileira de Geologia, da Associação Profissionais Sul-Brasileiros de Geologia, né, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do CREA. Então, também uma pessoa altamente qualificada, né, para esses esclarecimentos, né? Exato. Né? Eu também, como geólogo, eu também pelo CREA estou vinculado, né? Tá? E hoje, em questão de ensino, pesquisa e extensão, a universidade está fazendo um trabalho fantástico, ela tende a melhorar mais ainda, né? Hoje, o nosso quadro geral de professores, nós estamos com 73,6% dos professores da Unipampa com titulação de doutorado. São doutores, e muitos que não é titulação, daí o pós-doutorado, né, que é busca de pesquisa, parceria com outras instituições. E 22,4%, né, são relacionados com mestres que estão se doutorando. Né. Então, diria assim, que eu acho que é um momento, a gente agradece o momento, coloca a Unipampa... E mais aqui, né? A Unipampa até para a gente trazer outras notícias, projetos excelentes. Nós estamos trabalhando com Condefesa, junto com a Fiergs, tem projetos em parcerias, hoje mesmo tivemos uma reunião. Então, eu acho que isso tudo pode fazer com que a gente alavanque aí. E a gente acabou ainda se conhecendo hoje, Genaro, aqui, prazer. Né? Prazer todo meu aqui, né? Cassiá Raízes também. encruzilhadenses. Raízes, exatamente. Né? Encruzilhada para o mundo. É verdade. Eu me lembro de Encruzilhada, eu me lembro da Fazenda Mimosa lá do nosso Odroldo Streck. Saudades do Odroldo, viu? Falta ele faz na vida falta. de todos nós, Odroldo Streck. Fazenda Mimosa tinha 5 hectares boa e o resto tudo era um precipício. Só que dava cascavel. Olha aqui, bancada ilustre. Não deixem de parabenizar o dia de suas mães, mesmo não estando entre nós. Mãe eterna, João Luiz de Campo Bom. Lembrou bem aqui. E eu quero homenagear o Dia das Mães no nome da dona Assunção. Assunção, ela é espanhola, veio para cá fundar o Assum, os mercados Assum. É dela. Ela está lançando amanhã um livro no Instituto Cervantes, às 4 da tarde. Assum? Eu vou estar lá. Que Assum vem dela, vem do nome dela, Assunção. E ela é espanhola? Espanhola. Quando eu vi Assum, me parecia que era de origem nipônica. Não. Espanhola. Ela está lançando a saga de uma imigrante. Então, eu estarei lá no Instituto Cervantes amanhã, às 4 da tarde. Olha, reitor, muito obrigado pela sua presença. Venha sempre. O Luiz Pereira Lima, ele sabe que pisou na bola, já conversamos muito a respeito disso. E isso, enfim, faz parte da vida. Todos nós, às vezes, temos nossos momentos. O Cassiá, por exemplo, não me lembro dele ter falhado, mas deve ter falhado muito como zagueiro, né? Às vezes daquela bobeira, né? E o cara vai lá e bumba. Para aprender. Não, para aprender, né? Erra, né? Eu cometi, próprio. Mas o importante é que ele é uma pessoa extraordinária. Sem dúvida. Com momentos. O nosso Genaro fez a defesa dele, porque ele realmente é uma pessoa... Eu tenho esse pecado extrema-direita, mas isso aí, sabe o que acontece? Isso é mais ideológico. Que ano foi criado a universidade? A Unipampa, oficialmente, em 2008. Ela iniciou suas atividades em 2006. Em 2008... Quem era o presidente da República? Luiz Inácio. Luiz Inácio da Luz. Comissário Lula, mas isso aí não... rapaz, deixa eu falar um pouco, rapaz. Depois tu diz que só eu que corto. Ele corta, também cortou todo mundo hoje aqui. E quem foi o ministro da Educação? O ministro Tarso Genro. Então isso tem muito de ideológico também. Infelizmente, esse Estado é assim. Então posso declarar meu partido aqui? Pode, à vontade. PE, Partido da Educação. Tudo pela educação. Obrigado, meu magnífico reitor aí, pela sua presença entre nós. Nós tivemos muita satisfação em tê-lo
aqui no Pampa Debates, o Marco Antônio Hansen. Obrigado também, da mesma forma, ao nosso Antônio Pedro Vieiro, meu diretor financeiro do CREA. Obrigado, nosso querido Ronaldo Couveiro, diretor do campus lá de São Borja. Um abraço à terra do Cassiá. Obrigado, Cassiá. Colega da minha irmã. Exatamente. Da minha irmã lá em São Paulo foi professor. Oh, que maravilha. Então, obrigado a todos. Obrigado. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. É um grande dia. Triste para alguns, mas eu acho que até nem pode ser triste. Minha morreu há uns 10 anos atrás, mas é sempre lembrada, diariamente, mas especialmente no Dia das Mães, que evoca um sentimento de saudade, de gratidão, de amor. Então, em nome da Dona Assunção, estamos homenageando a todas as mães. Um beijo na minha mãezinha querida que está no céu. É verdade. Um beijo e às que estão vivas também. As esposas, enfim, mães que têm todo o nosso carinho e respeito, especialmente no próximo domingo, é Dia das Mães. O senhor é colorado? Gremista. Colorado. Então, boa estreia na Série B amanhã. Tá bem. Será mais um título. Eu sou do Cachoeira e o Dianário é gremista, conselheiro do Grêmio. Bom, e todos nós sejamos felizes aí, nós gaúchos aí, sejamos felizes. Obrigado, bom fim de semana, até segunda. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Panrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.